Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, amém, Jesus. Obrigado. Esse é o último domingo, o último culto deste domingo. E eu te agradeço por estar aqui. Assim como estive no primeiro, meu Deus, e assim como quero que o Senhor esteja na minha vida e na vida de cada pessoa. Que o Senhor seja o alfa e o ômega, que o Senhor esteja em tudo, em cada passo, em cada projeto, em cada fase, em cada lugar, junto, no início, meu Deus, no começo das coisas, como eu peço também que o Senhor esteja no final, esteja conosco, porque mais importa a tua presença do que qualquer outra coisa. Mais importa a tua presença, mais importa a tua presença, Senhor, mais importa a tua presença. Davi disse, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor, aprender no seu templo todos os dias da minha vida. Eis-nos aqui na casa do Senhor. E eu oro para que aprendamos também no teu templo, que não estejamos apenas aqui, como numa visita, como numa passagem, como alguém que frequenta um lugar, que vai, que passa, e que não pega nada e não deixa nada. Senhor, nós estamos aqui, nos inspira para entregar aquilo que o Senhor quer. Já que viemos entregar o nosso tempo, que o que mais o Senhor quer de nós, que estiver na nossa mente, coração, nas nossas mãos, meu Deus, que o Senhor nos inspire, nos ajude, que o Senhor nos oriente para entregarmos e que também venhamos receber do Senhor o que o Senhor tem para nós agora, hoje, que recebamos e que venhamos reter o que o Senhor tem para nós, de forma que não apenas peguemos e soltemos e deixemos para alguém que venha depois de nós, porque a tua palavra diz que os últimos seriam os primeiros. Tem gente que chegou depois, está pegando, está entendendo, está aprendendo, está crescendo, está, meu Pai, sendo abençoada. Como tem gente que chegou há tanto tempo, que veio há tanto tempo, que vem há tanto tempo, e que está soltando aquilo que recebeu, que está deixando escapar, que está, meu Deus, permitindo ser roubado. Eu peço, meu Pai, nos ajuda, porque como o Senhor disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, há lugar para todos nós, que venhamos aprender com o Senhor que é manso e humilde de coração, receber a presença do Teu Espírito Santo, que venhamos avançar, meu Deus, em cada ponto que o Senhor quer trabalhar, na nossa mentalidade, no nosso espírito, que sejamos, meu Deus, abençoados, que vejamos a Tua glória, que o Senhor possa e venha trabalhar na nossa vida, que o Senhor esteja conosco aqui. Eu peço que aqui eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar cada um de nós, que o Senhor, meu Deus, receba a nossa oferta, a nossa vinda, o nosso tempo, a nossa dedicação, se aproxima de nós, porque nós viemos nos aproximar do Senhor. Que o Senhor use esse culto como um instrumento para abençoar cada um aqui, a começar por mim, falar conosco, nos inspirar, nos despertar nas situações, nas posições e em cada postura onde estamos relaxados, adormecidos, negligentes, que o Senhor nos desperte, nos ajude a rompermos, e eu declaro que hoje seja um dia de rompimentos, de libertações, de pessoas se levantando e caminhando, meu Deus, e não parando mais, iniciando um tempo na vida que não vai mais ser interrompido como outros já foram.
nos ajuda, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma, e eu peço a tua unção. Essa tem sido uma palavra de ordem neste mês de dezembro, a unção do Senhor, porque a unção quebra o jugo, a unção capacita, a unção levanta, a unção sustenta. Eu creio e tomo posse da tua unção sobre nós. Venha ao nosso encontro, abençoa cada um, abençoa esse templo, abençoa tudo o que nós temos aqui à nossa disposição, e que cada um veja a tua glória e seja imensamente abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2024. Diga: eu creio, e a unção de Josué está sobre mim, para a glória do Senhor. Amém? Você crê nisso? Pode sentar, por gentileza. Josué capítulo 1, versículo 1. Para quem já se familiarizou, essa é a palavra profética para 2024. A primeira pregação desse ano, o primeiro enfoque, a primeira coisa que foi mais trabalhada e que essa semana ainda, sexta, sábado, o Senhor traz de volta. Por quê? Porque toda vez que o Senhor, Ele trabalha algo, é porque Ele vê a necessidade. Nós vimos aqui, só nesse mês de dezembro, que eu me lembro 3 vezes que Jesus teve misericórdia de pessoas, que Ele olhou para pessoas. Uma foi aquela mulher que estava encurvada há 18, como disse Jesus. Quanta água não precisa não, tá? Não tinha visto. Só com relação a outra situação. Às vezes eu não falo, gente, mas os obreiros que quiserem sentar-se, viu, fica à vontade, tá? Às vezes eu esqueço de falar, mas sendo eu fazendo o culto, fica à vontade os obreiros, que eu sei que já ficaram em pé, 9, às vezes 15, né, pode sentar. Não há um problema nisso. Como diz, só eu não posso, né, mas vamos lá. Primeira coisa, e eu estava falando da misericórdia do Senhor Jesus sobre as pessoas. Uma delas foi aquela mulher que estava encurvada há 18 anos. Você não vê aquela mulher indo, buscando algo, clamando por algo, correndo atrás de algo. Não. Jesus vendo a situação dela, vendo, Ele foi lá e vem aqui à frente. E ela foi. E ela foi curada. Nós vemos a Lia, que o Senhor viu. O Senhor viu que a Lia era desprezada. E Ele abençoou ela, dando filhos. O próprio paralítico do tanque de Betesda, que estava naquela situação há 38 anos. Aquele homem, ele não conseguia chegar nem até as águas. Imagina chegar até Jesus. E Jesus foi até ele, o que mostra que todo mundo tem a sua chance. Diga: eu tenho a minha chance. Você tem a sua chance. Olha, eu tenho visto, e tem gente aqui agora, por exemplo, que é uma prova disso. Nós estamos aqui, e nós vivemos isso lá na Celso Garcia. Eu lembro que quando a gente chegou na Celso Garcia em 2006, os lugares que eram mais evangelizados, geralmente são os seus vizinhos. A gente saiu da Celso Garcia em 2017. Teve gente que morava do lado nosso, teve gente que morava do outro lado nosso, teve gente que morava em frente, né?
que por incrível que pareça ali a região tem bastante residência, apesar de ser uma região bastante comercial. Teve gente que chegou na igreja com 8 anos, teve gente que chegou na igreja com 10 anos, teve gente que chegou na igreja, se eu não me engano, ali com 6 anos. E teve gente que chegou na igreja logo que nós estávamos mudando. E foram pessoas que chegaram e foram abençoadas, como eu vejo aqui. Tem gente que não é de agora que nós temos, que estamos aqui, que evangelizamos, e que agora, esse ano, agora o ano passado, que estão vindo da redondeza, seja da rua lateral, da rua de trás, gente que mora perto. E o que é isso? É o tempo de Deus para aquela pessoa. Deus coloca algo no nosso coração. Coloca ou não coloca? Tem aquele momento que você tem sabe, o que antes você não via, não percebia, não sentia, não detectava, talvez estava na sua frente, ou você estava ouvindo, alguém te falava, alguém talvez até insistia com você, e você não via, não é maldade, falta de vontade, falta de empenho, de repente não era apenas o seu tempo daquilo. Não era. Mas aí, como para essas pessoas, nós não vemos na Bíblia essas pessoas que eu falei, só essas 3, por exemplo, mas tem outras ainda, que não teve algo que elas fizeram antes, que trouxe Jesus até elas, que trouxe aquela bênção, aquele milagre, mas foi Deus que foi até elas. E naquele tempo que Deus foi, elas agarraram a sua chance. A primeira coisa que eu quero falar com você diretamente é, se você está vendo, entendendo, sentindo, se você está percebendo coisas agora que você antes não percebia, vendo coisas que antes você não via, sentindo, e eu falo sentir como uma testificação de Deus com você algumas coisas, não deixa esse tempo findar na sua vida sem que você aproveite. E aí nós começamos a palavra deste ano, a palavra profética, que no primeiro versículo diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, diga, agora. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. A pessoa que veio no primeiro dia do ano e que estava hoje aqui, que já veio para outra virada, já veio para outra vigília, estava dizendo, a primeira pregação foi essa. Meu servo Moisés já está morto. O que quer dizer? Tem coisas que não fazem parte mais do presente. Tem coisas que não são do presente. Tem coisas... O que é do passado não é para mim. O meu tempo, diga, o meu tempo é o presente. E diga, o presente é o meu tempo. Não adianta eu querer viver no futuro, sabe? Sempre vai, sabe? Esse é um problema. O lema do Brasil é esse. Brasil, o país do futuro. Sempre, né? Você vê, vai ter uma eleição, um político chega e fala assim, porque o país que eu quero deixar para os meus filhos e para os meus netos. Você fala, meu Deus, esse cara aí eu não quero votar nele, eu quero ele aqui na minha casa, eu quero ele aqui junto comigo, eu quero que ele me ajude a educar meus filhos, porque esse cara aí vai fazer a escola ficar uma maravilha, vai deixar os hospitais perfeitos, vai ter uma infraestrutura, todo mundo vai ficar bom, entra para fazer a mesma coisa que todo mundo fez. Resumo, maldito o homem que confia no homem ou que faz o seu braço a sua força. Eu não estou falando do futuro, como também nós não podemos mais ser aquelas pessoas que tudo ainda sempre tem um retrovisor nos guiando, um retrovisor, não para-brisa, mas eu sempre estou olhando
para o que passou. Por que eu falo que eu estou olhando? Porque eu estou falando, porque eu estou parando por algo que eu ainda não resolvi, que eu ainda não digeri, que eu ainda não tratei. Não é porque eu não tive oportunidade, chance, não é porque eu não recebi de Deus recursos para tratar, porque a palavra vem todos os dias. A palavra vem para você tratar, para você fechar e curar uma ferida emocional da sua vida. Nós temos o Consolador, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. E se eu sou cheio do Espírito Santo, de forma que não resta, por que fala cheio? Porque Ele tomou minha vida. Então não tem espaço para memórias traumáticas, para sentimentos e crenças limitantes me bloquearem, me intimidarem, me travarem, eu não fazer o que Deus tem para eu fazer hoje, que é o tempo que eu estou dizendo. Quantas pessoas, eu lembro ainda, tem uma pessoa aqui do lado, que no dia da inauguração, ele não está aqui agora, ele veio cedo. A pessoa teve uma situação, trânsito assim, a gente que gerou o trânsito, aquela hora que o povo chegar, parar, ficar em frente da igreja, tal, aquela coisa, e buzina, e barulho e tal, e a pessoa veio do prédio aqui do lado, desceu, que isso, que bagunça é essa, e que coisa é essa, e tal, até a gente trabalhar a acústica, sair um som, enfim. E aí a pessoa um dia, ela estava muito mal, e ela disse que abriu a sacada e dava para ouvir o culto da sacada, Aí começou a ouvir o culto e a pessoa começou assim, tudo que estava falando no culto, a pessoa disse, parece que alguém estava falando as coisas que estavam acontecendo com a pessoa, para ela, para quem estava pregando, e a pessoa ouvindo ali aquilo, foi tocando ela, mas olha a questão, não, mas eu não posso pisar o meu pé nessa igreja, porque naquele dia aconteceu isso, porque eu não concordei com isso, porque, daquele jeito, tal, e nisso. Ele disse que foram uns 4 para 5 meses, que ele estava bem, ele esquecia, mas ele estava mal, abria a sacada, ouvia, mas não vou me render, não vou fazer, não posso, porque até que ele se rendeu. E no que se rendeu, ele viu tanta coisa na vida dele, não só aquele acalento para os momentos difíceis, mas mudança de vida. Mudança de vida. E olha o tempo que essa pessoa, para mim, a visão que eu tenho, chegou o tempo dessa pessoa, dela conhecer Deus, dela ter um encontro com Deus, da vida dela sair daquela condição que estava e se tornar uma vida cheia, uma vida abundante, uma vida abençoada. Não só naquela área que ele estava vivendo um problema específico, bem grave, mas a família ser abençoada, a saúde ser abençoada, as finanças serem ali prosperadas, mas ele podia ter entrado já naquele primeiro culto que ele ouviu, que tocou ele viu que aquilo não era uma coisa ao acaso, não era, será que eu estou ouvindo isso, será que é para mim mesmo, mas fala comigo, tem tudo a ver comigo, é o que eu precisava, está me tocando, eu estou sensível a isso, mas preso a algo do passado, eu estrago o meu presente. E aí o que eu faço com o meu futuro? Eu adio o futuro que Deus tem para mim. Eu adio aquele próximo dia, aquele próximo mês, aquele tempo que eu posso entrar, um tempo abençoado. O Senhor falou assim para Josué, o Moisés foi um cara maravilhoso, falou, ensinou, trouxe as leis, os mandamentos, conduziu vocês até aqui, mas o Moisés está morto. Tem coisa, gente, que faz parte
do passado. E o passado não deve fazer parte do presente. Eu preciso deixar no passado. Eu preciso colocar lá no lugar, sabe? Não ficar carregando isso. Como que eu carrego? Eu costumo dizer, pensamento não combate pensamento, mas palavra combate pensamento. Palavra. Às vezes a tua mente está carregada já do mesmo pensamento. Você tem aquele pensamento da pessoa com quem você casou, você tem aquele pensamento do lugar que você está, você tem um pensamento do trabalho que você exerce, do lugar que você mora, você tem um pensamento, pensamento do lugar que você mora, meus vizinhos não são dignos, então lá eu não vou. E ele disse, eu perdi cerca de 5 meses, porque eu podia já muito antes estar vivendo isso, ter sido curado como eu fui, e estar vendo a minha família com melhorias e mudanças diárias. Mas não vou, não posso, não gosto de igreja, não aceito. E você? O que ainda se carrega, traz, que Moisés, que o Senhor está falando, já falou, né? Mas Deus repete por amor, Deus repete por zelo. Né? Eu zelo, eu velo para que a minha palavra seja cumprida. Que Moisés que Deus está falando com cada um de nós aqui, que você ainda está reverenciando ele, quando ele já está morto. Está reverenciando, não, porque o Moisés, não, porque aquilo parou, peraí. Deus está falando comigo. E o que Deus está falando é, Moisés está morto. Moisés está morto. Então eu tenho que viver de acordo com o que Deus está me falando. No sábado ainda, nós tivemos essa palavra, sexta, sábado, aqui em João 21, versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu. E 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Aqueles 3 anos foi um período que os discípulos estavam junto com Jesus. Eles dormiam no mesmo lugar, comiam juntos, eles viajavam juntos. Quando eles faziam alguma coisa, salvas algumas exceções, eles estavam juntos, quer dizer, os discípulos e Jesus. Jesus morre, ressuscita, os discípulos
ainda não tinham voltado a estar, a ficar com Jesus, olha a atitude, ó, isso aqui fala da mesma coisa que o Senhor falou para o Josué. Tem gente aqui que pela pressão que está vivendo, pelas pressões que está recebendo na vida, pelas pressões que está recebendo de situações de pessoas, de situações que foram alteradas, em vez de se apegarem, diga ainda mais, com Deus. Tem gente que está mordendo essa isca e voltando para o passado. Sabe, olha, não está dando certo, tive uma decepção com alguém, não saiu como eu esperava, me apertei, tal situação não fluiu, deixa eu olhar lá para trás. Aqui vários discípulos se uniram a Pedro, e até aí não tem nada errado, mas Pedro pega e diz assim, vamos pescar. Jesus tinha dito lá atrás para Pedro, claramente assim, com essas palavras, você não será mais pescador de peixes, mas de homens. Jesus disse para Pedro, não foi uma parábola que ele contou, não foi ali uma frase figurativa, não, você vai agora, você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. O Pedro, quando foi pescar, ele foi pescar o que aqui, gente? Peixes. E pior, os outros discípulos o que fizeram? A gente não pode ser esse tipo de pessoa. Você está vendo alguém numa posição, tomando uma atitude, uma decisão errada? Não concorda, não deixa, não acompanha ela. Mas diga, para, está errado. Para onde você está indo? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vou pescar. Você vai pescar? Às vezes a gente que tem discernimento, você não tem controle, mas pelo menos você pode dizer assim uma pessoa, essa é a direção que Deus te deu? Se alguém tivesse perguntado isso para Pedro, não teria ajudado ele? Sim ou não? Ô Pedro, foi essa a direção que você recebeu do Senhor Jesus? O mínimo ele teria ficado constrangido. Sim ou não? Porque ele ia ter que responder a verdade. E ele ia ter que falar, não recebi essa direção. Não é isso que ele disse que eu faria. Não é isso que ele disse que seria a minha vida. Mas em vez disso, quem também sabia e estava com ele, fez o quê? Foi junto. No sábado ainda, às 7 da manhã, eu falei isso. Essa é uma época perigosa. Esse é um tempo perigoso. Final de ano, você vê pessoas que às vezes você vê uma vez por ano. Quem aqui no Natal ou até no Ano Novo vai ver gente que costuma ver só uma vez por ano? Tem alguém aqui nesse estado? Levanta a mão. Tem meia dúzia de pessoas. Tem gente que eu vejo nessa época do ano que eu só vejo uma vez por ano. Geralmente parente, amigo, conhecido. E sabe o que acontece quando uma pessoa ela não está convicta? Ela tende a ficar vulnerável a ser dirigida, conduzida por qualquer um. E às vezes vem a mãe, vem o irmão, vem o cunhado, vem o pai, vem um primo, vem um amigo. Uma pessoa que Deus já afastou você dela. Mudou a tua circunstância e a dessa pessoa.
que Deus já tirou você daquele lugar, que Deus já mudou a tua vida, não é mais aquela, não é igual à vida daquela pessoa, não está mais naquele contexto. Uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, às vezes tem aquele teu parente que você gostou muito, que era muito teu amigo, tua amiga, independente se era irmão, primo, se era tio, se era sobrinho, e que a vida dessa pessoa ficou lá. Parou, estagnou no tempo, e a tua vida foi. Inclusive você se casou, por exemplo. Você se casou, você está com uma pessoa agora, e de repente aquela pessoa vem, e vocês conversam, e relembram coisas, e aí de repente, pedir não machuca. É ou não é? A pessoa pode te pedir uma coisa, vamos fazer tal coisa, e aí, vamos para tal lugar, ou lembra dos velhos tempos, quando a gente ia, quando a gente fazia, quando a gente conversava isso, quando a gente estava em tal lugar. Isso é uma isca na vida de algumas pessoas. Tem gente que é uma isca que a pessoa morde. A isca da nostalgia. Não digam que os dias do passado foram melhores do que os dias de hoje, porque isso não é sábio. Cuidado para que você não morda essa isca. Que de repente tem um Pedro perdido, desorientado, e você esteja acompanhando ele para algo que Deus não tem, para algo que você não tem graça. Você não tem unção, você não tem bênção para acompanhar. Veja, eles foram e pescaram. O que eles pegaram? O que eles pegaram na pescaria deles? Nada. Foram lá, vamos pescar? Vamos todo mundo então. Já que o Pedro vai, vamos todo mundo. Não pegaram nada. O que isso mostra? Aquela oração que nós fizemos no começo. Diga, Deus não estava com eles. Diga, Jesus não entrou naquele barco. Você pode dizer assim, talvez você que não conhece tanto ainda a Bíblia, você vai dizer, mas eu já ouvi que teve uma pesca, que Jesus mandou eles pescarem, e foi uma pesca, a primeira chamada, pesca maravilhosa, mas aquela Jesus estava no barco, foi Jesus que mandou pescar. Eles vão agora, pescam e não pegam nada, aí Jesus pergunta, vocês pegaram alguma coisa? Eles responderam que não, aí Jesus falou, agora joga do lado direito a rede. Agora eles pegaram alguma coisa? Sim ou não? Quantos peixes eles pegaram? 1, 5, 3. Foi isso ou não foi? 1, 5, 3. 153 grandes peixes. Eu falo, mas como assim? Agora Jesus mandou. Isso é uma direção para mim e para você. Seja no começo do ano, quando o Senhor falou, Moisés já está morto, tem coisa que não faz parte da minha vida, tem coisa que não é para mim, tem coisa que não cabe na minha vida mais. Não é porque agora essa época do ano, que eu vejo aquelas pessoas, tem gente que não é mais para eu seguir, tem gente que não é mais para eu ouvir, tem gente que já teve a posição na minha vida de me liderar, de me conduzir, tem gente que já teve a posição de dar conselhos e eu ouvi-los, acatá-los, obedecê-los. Diga, mas hoje não tem mais. E Jesus estava falando isso lá para Josué, Moisés está morto. Quem que vai falar com você agora, Josué? Eu. Quem é Josué aqui? Levanta a mão. Eu sou um Josué. O que Deus está falando? Que Deus fala diretamente com você. Sabe uma coisa, em nome de Jesus, que vai cair por terra agora? Aquelas pessoas que ainda sempre, para Deus falar com elas, tem que passar por alguém. Tem gente que
acostumou que sempre Deus não fala com a pessoa. Na verdade, não é que Deus não fala, é a pessoa que não ouve. Sabe, não, porque Deus tem que usar a minha mãe, Deus tem que usar o pastor, Deus tem que usar tal obreiro, Deus tem que usar tal situação para falar comigo. Não, Deus fala comigo. Como ele disse para Josué, Josué, Moisés já está morto. Diga, Deus fala comigo. Isso não é um pedido, tá, gente? Isso é uma afirmação. Você acredita que Deus fala com você? Hã? Você acredita? Como que Deus pode falar com você? Como? Deus pode soprar um pensamento na sua mente? Pode? Mesmo que esse pensamento não estiver escrito na Bíblia? Não está escrito aquela frase na Bíblia. Deus pode falar algo na tua mente direto? Hã? Pode. Pode. Quantas vezes que a gente está vivendo uma situação em que há uma dúvida, né, assim, uma situação que a gente nunca viveu, não tem a quem recorrer, a gente tem você nunca viveu, você nunca viu, você nunca ouviu antes, e você tem uma direção clara. Faça isso. Não é Deus falando com a pessoa? Aí você faz aquilo que você ouviu dentro, que eu vou chamar de um pensamento nosso, né? Um pensamento meu, ou um pensamento seu. Você faz aquilo e aquilo funciona. É igual o que aconteceu aqui com os discípulos no barco. Quando eles tinham pescado e não tinham pegado nada, Jesus perguntou, eles não reconheceram que era Jesus. Eles não reconheceram que era Jesus. Importante dizer isso. Vocês pegaram alguma coisa? Eles responderam que não. Jesus falou assim, lança a rede do lado direito do barco. O que eles fizeram? Lançaram do lado direito do barco. E aí, pescaram 153 grandes peixes. É assim que funciona. Às vezes você fez uma coisa baseado em experiência, baseado em alguém que te falou, se acompanhou alguém, foi atrás de alguém, imitou alguém, copiou alguém, estava junto com alguém. E de repente, você se abre para Deus, você ora, você se separa, você, não, peraí, Senhor, o Senhor pode me conduzir, eu quero que o Senhor me conduza, eu quero a tua direção, eu quero a tua palavra. De repente, aí é igual foi com eles, joga do lado direito a rede. E você joga. E aí você tem resultado. Agora é Jesus falando. Agora é a voz de Deus falando com você. Com a voz de Deus, as coisas fluem. Com a voz de Deus, você vai ter um casamento abençoado. Quantas pessoas na igreja são casadas com pessoas que não são perfeitas? Quem aqui é casado com uma pessoa que não é perfeita? Levanta a mão. Você percebeu, você que é casado, você não levantou a mão, eu já peguei que você está cochilando, né? Porque você não levantou a mão e você é casado, né? Como você não é casado com Jesus, então, você não estava aqui, né? Então, quantas pessoas que vivem a melhor fase do casamento, e algumas delas você pergunta assim, quanto que o seu marido mudou? Quanto que a sua esposa mudou? A pessoa fala, na minha análise, nada. Mas como é que agora o seu casamento é abençoado? Porque a pessoa está fazendo agora o que não os sentimentos, as emoções dela mandam, o que os sentimentos ditam, mas o que Jesus fala, seja tal cônjuge. Faz isso. Haja assim. Muda esse comportamento. É igual nas finanças. Você está achando que as pessoas na igreja, que são as pessoas mais prósperas, abençoadas, são as pessoas que fizeram cursos de graduação nas melhores faculdades,
nas melhores universidades, que são formadas, que estão nos melhores pontos, são as que mais vendem, não. São as pessoas que agora, os passos que elas estão dando, as decisões que elas estão tomando, são decisões como essa, segunda. Elas estão ouvindo Deus e fazendo o que Deus determina. Elas estão ouvindo Deus. Aumenta o tamanho da tua tenda que você vai precisar de mais. Mas hoje eu não tenho para tudo isso. Aumenta o tamanho, a pessoa vai lá e aumenta. Lança o teu pão sobre as águas. Mas agora não, eu estou falando, lança. Lembra do Isaac? Todo mundo estava indo embora porque aquela terra tinha já dito: agora não é tempo de semear, agora é tempo de fome, de escassez. Deus falou assim para o Isaac: fica na terra, não vai embora não. Aí todo mundo foi embora, o Senhor falou para o Isaac: semeia nessa terra. Era tempo de semear? E o Isaac semeou? Por que ele semeou? Porque Deus mandou e ele ouviu a Deus. Foi ou não foi? A Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais. Por quê? Qual voz que ele ouviu? A voz de Deus. Deus mandou semear. Não faz sentido. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista da agricultura, não faz sentido, mas Deus mandou. Que aí nós voltamos, ainda não voltamos, mas falando do Pedro, para terminar essa parte do Pedro, cuidado para que você não esteja sendo levado por alguém que voltou para a sua vida, mas não foi Deus que trouxe de volta para a sua vida. Como é que eu sei? Tem gente que volta para a sua vida porque é tempo disso, é tempo, é Natal, é o tempo que a pessoa tem para viajar, a pessoa quer, a pessoa gosta. Não é porque uma pessoa gosta, tem afinidade por você, que quer dizer que ela tem algo bom para te oferecer. Quem ouviu isso? Levanta a mão. Tem gente que diz e realmente gosta de você, mas é uma pessoa que não tem nada de bom para te oferecer. Às vezes é difícil compreender isso, por um motivo. O que impede uma pessoa de compreender essa frase? Para mim ela é clara, mas o que impede uma pessoa de compreender essa frase? O quê? Sentimento, eu não quero acreditar. É ou não é? Por exemplo, dá para acreditar às vezes que uma mãe, ela pode mais me atrapalhar do que me ajudar? Essa é uma frase que pode ser verdade na vida de algumas pessoas? Pode ou não pode? Mas a gente quer que seja verdade? Vou te falar outra. Esses dias eu ainda falei isso para uma pessoa. Constatação minha. A pior inveja é a inveja das pessoas mais próximas de você. Quanto mais próxima uma pessoa for de você, mais força tem a inveja dela sobre a sua vida. Por quê? Porque ela sabe mais do que as outras. Então, imagina que quando ela tiver inveja, ela vai ter uma inveja profissional. Está entendendo ou não? É uma inveja de quem tem detalhes, sabe, né? Não é aquela inveja por cima, né? Sabe aquela inveja que você olha à distância, não sabe de tudo e fala: nossa, que legal, né? Queria ser assim. Nossa, olha que bonito, né? Queria algo daquele tipo. Não, a inveja de quem está perto é assim: nossa, aconteceu isso desse jeito, de tal forma, em tal grau, em tal proporção, e ainda teve isso também, foi de tal maneira, e nesse tempo, você está entendendo ou não? É muita informação. Então, às vezes, o primeiro assassinato que teve na Bíblia, quem lembra qual foi? O que eles eram? Mas peraí, vamos falar direito. Eles eram irmãos do mesmo pai, da mesma mãe? Mesmo pai, mesma mãe?
Ah, mas tinha alguma coisa entre eles. Devia ter uma mulher que os dois gostavam, que fez a cabeça de um e de outro. Teve ou não? Então, eu não estou dizendo que essa é uma regra. Mas eu quero que abra agora o seu entendimento que o filtro, a peneira que deve determinar onde, quem e o que permanece na nossa vida, não é algumas coisas que até então funcionam como Moisés, que nos guiavam. Como, por exemplo, afinidade, parentesco, familiaridade, proximidade. Aonde eu vou? Onde está todo mundo vencendo? Não, eu vou onde Deus tem comigo. Ah, o que eu vou fazer? O que está todo mundo fazendo? Não, eu vou fazer o que Deus mandar eu fazer. Quem vai ficar comigo? Quem Deus mandar. Quem Deus não mandar pode ter o grau de familiaridade, de parentesco, de amizade. Se Deus não mandou, se Deus não disse, se Deus não falou, não é para mim. Então cuidado, porque às vezes esse final de ano, dada sua carência, sua necessidade, seu momento, você pode ter um momento de fragilidade, de fraqueza. E você pode estar deixando alguém conduzir a sua vida equivocadamente, como Pedro conduziu os outros discípulos, quando ali não era para eles serem conduzidos por Pedro. E não se espante de fazer algo que alguém está te conduzindo, que Jesus não faz parte disso, e ter o mesmo nível de resultado da pescaria deles. Nada. Mas eu fiz. Mas a minha intenção foi boa. Não, aí não pesa a intenção, aí pesa o conhecimento de Deus. Então, voltando para o Josué, o que significa para cada um de nós? Moisés já está morto. Tem gente que estava aqui no primeiro culto do ano de 2024, que eu fiz, ouviu essa palavra. E aquilo que devia, naquele momento, ter entendido, falar, não, isso aqui para mim acabou, isso aqui agora eu vou colocar um ponto final. Deus está falando comigo claramente que tal situação aqui é passado, não faz parte mais da minha vida. Eu não pego, eu não carrego, eu não seguro, eu não levo comigo. Naquele momento a pessoa pensou, mas não fez. E aí tem gente que chega agora, 29 de dezembro de 2024, quase 365 dias depois, com essa perda, esse tempo. Um ano é muito tempo para algumas coisas. Mas eu digo para alguns, graças a Deus que você está ouvindo essa palavra e tem a chance de, se não ouviu daquela vez, não foi a única, então ouça agora. Deus não quer no passado, Deus não quer eu voltando ao passado. Deus não quer mais, sabe, sendo aquela pessoa nostálgica, falando como eu falava no passado. Não tenha vergonha de mudar. Tem gente que tem vergonha de mudar. O que é a vergonha de mudar, sabe? Todo mundo me conhece assim, todo mundo me vê falando assim, todo mundo costuma me ver em tal lugar, todo mundo já fala, eu já tenho a fama de ser assim, de agir de tal maneira, de ter tal comportamento. Como é que agora eu mudo? Mudando. Ou você paga o preço da mudança, ou você paga o preço por não mudar. Você vai pagar o preço, ou um ou outro. Paga o preço certo. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Por que o Senhor demarcou o lugar dos israelitas?
porque na vida de qualquer pessoa é assim, que é o complemento dessa palavra. Saiba bem o que é para você, onde é para você, qual é o seu tempo. E eu comecei falando de que a gente precisa aproveitar quem está no tempo de Deus, o tempo de ser tocado, o tempo de entender algumas coisas que nunca entendeu, o tempo de sensibilidade para a voz do Espírito Santo. Para algumas pessoas, um novo ano não vai começar dia 1º, já pode começar hoje. Sendo melhor ainda, não pode, deve começar hoje. Com uma mudança na mentalidade, na visão, uma mudança na postura, uma mudança no comportamento. Da pessoa, não sigo assim, não vou continuar, Deus está falando comigo, eu vou pegar essa palavra agora, eu vou dar a Deus. Eu vou dar meu coração para Deus, que eu não dei até hoje, eu sempre fico. Quando busco a Deus, eu busco com reservas, eu não me aproximo tanto de Deus. Eu chego perto, mas as coisas amenizam, eu afasto de novo. Porque eu sei que Deus quer integralidade, Deus quer integridade, e eu até aqui, na verdade, só tive disposição para parcialidade. Eu não tive disposição para a integridade, para me dar inteiro, para fazer a vontade de Deus. Deus quer que você se entregue, que você viva para Ele, que você viva com Ele, que não tenha um lugar, que não tenha uma situação, uma circunstância que você não esteja com Ele. Mas que em cada uma, que você tenha o discernimento, a visão. Não, essas pessoas são as que Deus tem para mim. Deus não tem então ninguém para mim, Deus tem. Deus disse para o Josué, você e esse povo que está aqui agora, vocês, os que morreram, não faz parte. Moisés, uma referência até pouco tempo atrás, não é mais. Agora, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Jordão. E quando a gente fala atravessar o Jordão, quer dizer algo que aquele povo tinha que crer muito, porque como é que um povo, homens, mulheres, crianças, idosos, animais, pertencentes, passariam um rio? Eles tiveram que acreditar em algo sobrenatural, improvável, e eles viveram. Porque liderados por Josué, ou seja, começando pelo Josué, ele acreditou. Ele acreditou que o Senhor podia e o Senhor fez. Ele e aquele povo viveram aquela grande vitória, aquela grande mudança, que é o que Deus tem para nós também. Creia nessa palavra, viva esse tempo, não se prenda no passado, se liberta do passado. Não deixa mais, coisas, pessoas, lugares do passado terem mais da sua atenção do que o que Deus está falando com você agora no presente, do que as pessoas que Deus enviou para ficarem na sua vida no presente, do que o lugar onde Deus te plantou no presente é o que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Eu peço que você pegue o seu propósito, coloque ele no seu coração. E nós vamos orar ao Senhor agora, falar com Deus. E eu quero que você já fale com Deus do que você, neste culto, entendeu, pegou para a sua vida, no que você já absorveu para a sua vida. O que você está pegando para a sua vida agora, que o Senhor fala? O que Deus está falando que você entendeu? Não, Senhor, eu entendo isso aqui, eu pego para a minha vida. Eu acredito, eu creio. Eu sei o que o Senhor está falando comigo. Você tem que dar essa resposta para Deus.
eu sei o que o Senhor está falando comigo. Eu sei o que o Senhor está trabalhando na minha vida. O que Deus está trabalhando na sua vida, fazendo na sua vida? O que o Senhor está entregando para você agora? Fala com Ele. Dê a Deus essa condição. Para que Deus, Ele trabalhe a sua vida. Para que Ele possa e venha fazer uma obra como você ainda não viveu. Eu oro, meu Pai, para que cada um aqui, meu Deus, tenha um entendimento pleno, meu Deus, dessa palavra, dessa mensagem. Nesse último domingo, aquilo que o Senhor tem para nós, está fazendo. A Tua palavra diz, e nós temos ouvido essa mensagem: eis que estou fazendo uma coisa nova. Vocês não a veem, o Senhor está fazendo uma coisa nova, trazendo luz às nossas trevas, mostrando, meu Deus, o que não é mais para nós, o que não tem mais conosco, onde, meu Pai, não é mais para nós, quem não é mais para nós. E eu peço, fala, comunica, meu Deus, e faz calar fundo no coração de cada pessoa, não só essa mensagem, mas que isso entre como revelação, meu Deus, e se torne na convicção dessa pessoa, para que ela possa e venha, meu Deus, fazer a Tua vontade. Que ela faça a Tua vontade, que o Senhor, meu Deus, possa entrar com ela em cada barco, que o Senhor faça parte, meu Deus, de cada fase da vida dela, que ela veja a Tua glória, que ela experimente, meu Deus, o Teu poder e a Tua unção. Eu consagro, meu Deus, nesse último domingo, cada um dos pedidos, das situações, meu Deus, dos itas dessa pessoa, que ela não aceita levar com ela para 2025, que ela não aceita, meu Deus, levar com ela para o novo ano, ela não aceita, e eu peço que o Senhor dê vitória, que o Senhor, meu Deus, dê mudança, que o Senhor transforme, que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Deus, dê grandes livramentos, e que o Teu povo veja, que o Teu povo prove, que o Teu povo, meu Deus, esteja no centro da Tua vontade, e que veja a Tua glória em nome de Jesus. Eu concordo com cada oração e declaro, meu Deus, que haja diferença do antes e depois, de agora, meu Pai, para aquilo que foi antes, para aquilo que essa pessoa viveu e daquilo que ela não viveu, Senhor. Em nome de Jesus, dê vitória, muda, abençoa, faz a diferença, meu Deus, mostra a diferença que há na vida do justo para a vida do ímpio. É o que eu declaro, meu Deus, eu concordo com cada oração, declarando bênção, livramentos, curas, transformações, salvações dos familiares e prosperidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.